gostaria inicialmente de saudar a diretoria, na pessoa do nosso presidente Zé de Anchieta e Marcos Brafman, e o meu presidente, Luiz Gelman, na pessoa de todos os conselheiros que estão aqui nos prestigiando hoje. Gostaria, antes de mais nada, de dizer que, com esse ato de criação do Conselho, a Seminas novamente assume seu papel de pioneirismo, porque não existe ainda em Minas Gerais, salvo engano, nenhuma organização empresarial que tenha se preocupado e tenha essa visão, que não é futurística, é realidade, para dar a relevância sobre dois temas extremamente importantes: segurança cibernética e inteligência artificial. É mais um grande avanço propiciado pela atual diretoria, no qual eu tive a honra de me filiar e hoje me sinto muito orgulho de colaborar com essa casa. Meu livro e o tema dessa palestra tem tudo a ver com o assunto da nossa comissão, tanto segurança cibernética quanto inteligência artificial. E, ao longo dessa breve fala, eu vou mostrar justamente como é que esses assuntos se interrelacionam com o que me inspirou a escrever sobre esse assunto de golpes digitais, que, modéstia à parte, eu acho que não tivemos ainda uma abordagem tão aprofundada na literatura jurídica brasileira, sobretudo pela forma a qual o assunto se apresenta, que é a forma da jurimetria. Para quem não está familiarizado, jurimetria, de uma forma muito simples de entender, é uma metodologia que foi criada na década de 70 por um jurista italiano, Mario Lozano, e que hoje, com a inteligência artificial, está mais do que presente. Ou seja, a gente fazer a análise das decisões judiciais, extraindo informações relevantes, para que, a partir dali, a gente consiga montar gráficos, tabelas, enxergar cenários e, obviamente, tomar decisões. Todo o caminho da justiça brasileira ele está hoje direcionado para a jurimetria e para a inteligência artificial. Ainda ontem estive em Brasília, no maior evento de tecnologia voltada para a justiça brasileira, um evento com 2.500 participantes, onde o tema era apenas, praticamente, inteligência artificial. Ou seja, vocês vão se surpreender com algum ponto dessa fala sobre como a justiça está se preparando para a inteligência artificial. E um fato muito relevante, talvez vocês não saibam, o Brasil hoje ele tem uma posição privilegiadíssima, porque ele produz a matéria-prima para a inteligência artificial, a informação digital. Hoje, no nosso país, nós temos 83 milhões de processos judiciais ativos, em 93 tribunais. Não há como ultrapassar, diminuir, se não for com a inteligência artificial. Mas, por trás disso, existe o quê? Uma mudança cultural. E uma mudança cultural no magistrado, no momento em que ele aprende a ter uma nova metodologia para elaborar suas decisões com o uso da inteligência artificial, a gente sabe que isso não é um processo rápido, mas ele está acontecendo. Eu, inclusive, presto consultoria para alguns magistrados para criar bases de conhecimento a partir dos seus julgados e treinando, inclusive, assessores, e o resultado é fantástico. É da ordem de diminuir, para que vocês possam ter ideia, em torno de 40% do tempo que um magistrado gastava para poder elaborar um voto, uma sentença. Então, e o Brasil ele é o país do mundo que tem o maior Big Data jurídico. O que significa isso? Não tem nenhum país do mundo. Digo isso pelo sistema processual que existe no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que possa gerar todos os dias todas as decisões, todas as peças processuais em 93 tribunais no formato digital. Esta é a matéria-prima, ainda que bruta. Eu digo que hoje nós temos dados e informações sobre todas as decisões judiciais, mas nós precisamos usar a inteligência artificial para converter dados e informação em conhecimento e sabedoria. É uma pirâmide que se forma, quem está na área sabe, que a base
inicial é dados, depois informação, depois é conhecimento. Cada vez que se trata, melhor a informação, até chegar ao topo da pirâmide, que é soberania. Pois bem, a relevância desse tema. Ontem, ainda em Brasília, fui entrevistado por um jornalista do jornal O Tempo, que estava de posse de uns dados e queria checar comigo algumas informações. Essa reportagem é de ontem à noite. Vejam bem, a cada 5 minutos, uma pessoa cai em um golpe virtual em Minas Gerais. Saiba como defender desses criminosos. Eu tive a honra de colaborar. E mais, números assustadores e alarmantes, no qual justificam, mais do que nunca, a criação desse conselho. A Folha de São Paulo, no mês de agosto, publicou que a projeção de golpes digitais no Brasil, no ano de 2024, vai causar um prejuízo de 71 bilhões de reais. E a Agência Senado, também no mês de agosto, fez uma enquete para saber qual que seria o percentual de pessoas que já caíram em golpes no Brasil. E chegou à conclusão que 25% da população já caiu em golpe. Então, o Globo publicou também, em setembro, que o Brasil tem 4,6 mil tentativas de golpes financeiros digitais por hora. Esse ano teve um fator muito relevante, que é o fato do golpe do Pix. Então, nós temos hoje 6 modalidades diferentes do golpe do Pix. Roubo de celular, golpe do Pix, isso tudo é uma química que está explodindo, sobretudo em relação ao período a partir da pandemia. E foi esse período que me interessou pesquisar, porque todos sabem que, a partir do momento que nós chegamos na pandemia, todos nós, a grande maioria, passou a ter que trabalhar de casa. Os hackers, muito atentos a esse fato, simplesmente mudaram a mira dos seus ataques, ao invés de continuar no ambiente corporativo, foram para o ambiente doméstico. E aí encontraram pessoas que não tinham o mesmo padrão de segurança do que tinham no ambiente corporativo, e, consequentemente, os golpes explodiram. Só para que vocês possam ter uma ideia, meu recorte foi de primeiro semestre de 2020 a primeiro semestre de 2023, e eu fiz uma pesquisa para saber, a partir de todos os julgados do Brasil, como é que estava a distribuição por tribunal, e entendi que o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha 74% dos casos envolvendo golpes digitais. Então, eu fiz o meu recorte só no Tribunal de Justiça de São Paulo. E cheguei à conclusão que lá, nesse período, foram julgados 40 tipos de golpes diferentes. Só que o número de golpes que existem hoje no Brasil deve dobrar ou triplicar quanto a esse número. Por quê? Porque, no Brasil, muitos golpes são de pequeno valor e que afetam pessoas de menos capacidade de recorrer à justiça e, consequentemente, esse número não é computado. E, então, não é desarrazoado dizer que hoje nós devemos ter, na praça, em torno de uns 120, 130 tipos de golpes diferentes acontecendo todo dia. Daí, esses números assustadores em relação a um prejuízo de 71 bilhões de reais. Então, a riqueza do livro foi em relação à dificuldade que a gente tinha de pegar uma informação que estava totalmente desestruturada. Então, por exemplo, nosso presidente, que enfrenta o contencioso todo dia, sabe que, muitas vezes, existem decisões judiciais que o juiz simplesmente copia e cola uma decisão, sem analisar exatamente o que era o pedido da inicial. E isso é uma praga. E tem vários juízes que fazem isso, tanto em primeira instância quanto os desembargadores. E, muitas vezes, a gente encontra discrepâncias absurdas, sentenças Frankenstein. Então, não foi nenhuma nem duas, por exemplo, que eu entrei com um processo mostrando que esses golpes digitais se representam não apenas uma falha de relação de consumo, mas também uma falha de tratamento de dados pessoais, mencionando a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que já está em vigor há 6 anos, está no pedido inicial, presidente. Na hora que veio a sentença, não teve uma menção da palavra LGPD. Ou seja, o que isso significa? Significa que, com 6 anos de lei, os magistrados e assessores
estão numa metodologia absolutamente falha, e um vício de copiar e colar decisões. Mas temos uma solução para isso. Basta o interesse dos magistrados para poder mudar essa tecnologia. De que forma? Através da inteligência artificial. Como? Simplesmente, já fiz várias experiências dessas. Hoje você pode criar um prompt, uma pergunta, né, em que você, mais ou menos, monta a pergunta assim: analise todas as peças relevantes do processo, inicial, contestação, impugnação, contestação, razões finais, as peças de defesa, e analise seus julgados anteriores para poder simular a elaboração de uma sentença. Então, essa sentença, se ele fizer isso, ele não vai copiar-colar, ele vai ficar atento às casuísticas que existem no pedido, porque as peças serão analisadas, e não apenas teremos copiar-colar, como já vi diversas vezes acontecer. Então, eu já fiz esses testes, funciona extremamente bem, como também, presidente, já fiz um teste também para a segunda instância, onde é possível cruzar numa pergunta a análise das peças processuais e dos julgados anteriores sobre um determinado tema para todos os componentes da turma julgadora. São 3, relator e 2 vogais. Então, eu consegui, na inteligência artificial, simular um julgamento. É uma análise preditiva. Não imaginem que isso é certeza de ganho de causa, porque diversas vezes eu já juntei jurisprudência e, mencionando expressamente da tribuna, e tive voto contrário. Porque direito não é cartesiano. Vai entender. Hã? Exato. Isso, certamente, com a inteligência artificial, nós vamos ter uma dose maior de constrangimento desses magistrados, se é que alguns se sentem constrangidos, para poder evitar que sejam tão pouco cuidadosos aos seus assessores na hora de elaborar uma decisão. Uma das situações que me chamou mais atenção e me deu mais dificuldade é que essa sentença, esses julgados, não tem padrão, não tem estrutura. Então, cada juiz abaixa a cabeça, começa a escrever, o seu assessor, e não está atento a vários detalhes do processo. Então, eu tive que descartar várias decisões, porque não tinha um padrão mínimo desejado sobre o tema de golpes digitais. E aí eu consegui extrair 40 referências a cada decisão analisada. Foram 351 decisões. E daí que vem a riqueza. A riqueza de poder saber quanto tempo médio de um processo, qual é o golpe que acontece com mais frequência, qual que é o perfil da vítima em termos de idade, em termos de sexo. Isso é jurimetria. E isso foi o trabalho de 2 anos que me deu para poder ler todos esses votos e, a cada um deles, extrair 40 referências que depois foram cruzadas e geraram o conhecimento. Então, para que vocês possam ter ideia, hoje, nesse recorte que fiz, o boleto falso, ele hoje está em primeiro lugar, juntamente com o falso leilão e o golpe do motoboy, que, sobretudo, envolve pessoas de uma idade de 65 anos para cima. Eu gostaria até de fazer um desafio aqui. Quem é que dessa sala nunca caiu em algum golpe digital? Levanta a mão. Então, vou mudar a pergunta. Quem é que... porque tem muito... Isso aqui é um público seleto, né? Vamos pensar bem. Então, quem é... Exatamente. Quantos que não foram até hoje abordados por uma tentativa de golpe digital? Nunca foi abordado? Não, nunca foi abordado. Zerei. Pelo que eu pude ver aqui, 50% já foi vitimado, mas todos, pelo menos, já foram abordados. E isso é um fator importantíssimo. Sabe por quê? Porque, se por acaso o Marcos Braffman chegasse para mim, antes da pandemia, uns 3 anos antes, e falasse assim: Alexandre, retiraram R$50 mil da minha conta. Você pode tentar reaver esse dinheiro para mim, entrando com ação judicial contra o Banco X? Claro. Aí ele ia me perguntar: mas quais são as minhas chances de êxito? Eu ia responder: muito baixas. Aí você não ia entender nada. Muito baixas? Mas eu sou vítima. Mas se eu analisasse a jurisprudência naquela época, eu ia chegar à conclusão de que as decisões eram assim: você não foi zeloso pela sua senha bancária, você deu causa
porque o banco fez de tudo para poder te orientar e você não prestou atenção, não foi cuidadoso. Então, você também é parte culpada dessa decisão. Em outras palavras, os tribunais não consideravam as vítimas como vítimas. E esse estudo que eu fiz, uma das principais constatações que eu tirei é que, depois que os golpes explodiram com a pandemia, é muito difícil encontrar hoje um magistrado no Brasil que não tenha sido alvo de um golpe, ou mesmo seus parentes, amigos e etc. Então, pessoal, não é questão de tese jurídica, porque a legislação já existia. Era preguiça mental de querer analisar a situação da forma como deveria. Então, foi necessário chegar na própria carne para que os magistrados pensassem assim, bom, minha mãe, de 70 anos, foi abordada por um telefonema, o sujeito sabia a agência, o número da conta, etc., falou para ela cortar o cartão de crédito e entregar o chip para o motoboy e ela passasse a senha. Realmente, isso aí é uma falha de segurança do banco. Então, foi nesse ponto que o estudo foi interessante, para poder mostrar que a total mudança da jurisprudência se deveu a esse fato. Porém, essas decisões ainda apresentam falhas. Quais falhas? Eles não estão analisando uma situação de um golpe como uma falha de relação de consumo, mas uma falha de tratamento de dados pessoais. Porque na Lei de Proteção de Dados Pessoais existe um artigo que diz o seguinte: toda empresa que exerce seus serviços pelas plataformas digitais tem que ter um padrão de segurança da informação, de cibersegurança, compatível com os serviços que ela presta. Só que isso não acontece na prática. Só que os tribunais ainda estão preguiçosos. Estou me referindo apenas aos tribunais estaduais, porque eu tive uma causa dessas e perdi na primeira instância, perdi na segunda instância, pedindo indenização pelo maltratamento de dados pessoais. Mas, graças a Deus, quando chegou no STJ, o STJ virou tudo e disse que não. Foi o primeiro precedente no Brasil. Tem que penalizar o banco, no caso era uma corretora de valores, porque o sistema de segurança não era compatível com a oferta do serviço que eles vão fazer. Então, nós temos aqui vários gráficos, né? Vocês reparem que, por exemplo, nós temos 2 pics aqui, de 60 a 64, tanto masculino e feminino. As mulheres demandam mais do que os homens, pouca coisa. E também na faixa de 35 a 39, que se constitui o público que mais usa as plataformas digitais hoje no Brasil para praticar qualquer tipo de atitude, né? Essa é a faixa mais frequente. E aqui interessante também esse dado percentual, a letra está um pouco pequena, mas, enfim. O setor financeiro do Brasil hoje, ele tem 5 vezes mais processos em que ele figura como réu, porque ali, nas plataformas financeiras, existem o maior número de golpes. Então, com a profusão de bancos digitais, veio problemas. Por quê? O sistema antifraude de um banco digital é infinitamente pior do que um banco tradicional. Eles estão querendo saber de tráfego, de volume. E, consequentemente, não é nenhum nem 2 casos que eu já enfrentei em que se abre uma conta em banco digital hoje com o CPF da pessoa e com um documento falso. E com o e-mail do golpista. Então, na hora que ele pratica o golpe, a pessoa está pensando que está pagando a pessoa que é realmente a pretendida, e, na verdade, é o golpista que ele está pagando, porque o banco deixou abrir a conta de uma forma inusitada, sem o devido cuidado. Em segundo lugar, provedor de aplicativos. Em terceiro, empresas de telecomunicações, como operadoras de telefonia, porque existe um tipo de golpe muito interessante que depende da colaboração de um funcionário interno das operadoras de telefonia, chamado golpe do SIM swap. SIM swap é aquele chip. O que eles fazem? Eles desabilitam o chip do presidente, por exemplo, às 10 horas da manhã. Aí, no sistema da operadora, ativam essa linha de celular na do golpista, entrega esse chip para o golpista consegue recuperar todas as informações do celular e entra, por exemplo, no WhatsApp e começa a passar pedido de dinheiro, essas coisas todas, com o nome e o número da linha da vítima.
Esse golpe é o que tem maior percentual de êxito quando se entra, porque, equivocamente, há uma falha de segurança das operadoras de telefonia que acontece de forma frequente.